O Christopher Galtier, atual treinador do PSG, deu uma entrevista ontem após a goleada da equipe por 7-0 e falou sobre a relação entre o Neymar e o Mbappé, e tanto as suas palavras como algumas cenas que nós vimos ao longo dessa última partida nos levam a acreditar que finalmente conflitos entre o craque brasileiro e o craque francês acabaram. E nesse vídeo você vai entender melhor tudo o que aconteceu no jogo, vendo os gols e melhores lances, e também dar uma olhada nas palavras do Galtier sobre o Neymar e o Mbappé que eu comentei. Mas antes, eu peço por favor para que você se inscreva no canal e ative o sininho aqui embaixo para você ficar por dentro de todas as notícias de futebol e do Neymar que saem todos os dias. Ontem, na segunda-feira, 23 de janeiro, no final da tarde, o PSG fez um duelo pela Copa da França contra uma modesta equipe que está apenas na sexta divisão. O jogo, logicamente, foi uma goleada, 7-0, com incríveis 5 gols marcados por Mbappé, um do Carlos Soler e um do Neymar, que também deu 2 assistências. O argentino Lionel Messi acabou sendo poupado por escolha da comissão técnica e então não participou do jogo. Se você não viu os lances e gols, dá uma olhada. No primeiro gol, o lateral português Nuno Mendes arrancou e fez uma bela jogada pela ponta esquerda e só rolou para o Mbappé abrir o placar. Depois, o Mbappé e o Neymar fizeram uma bela tabelinha e o craque brasileiro deixou o zagueiro perdidinho e ampliou o placar para o time parisiense. O 3-0 veio também de Mbappé, que recebeu um lançamento lá de trás e só teve o trabalho de dar um belo toque por cima do goleiro. Ainda no primeiro tempo, o francês já havia completado seu hat-trick quando recebeu uma bola na entrada da área e bateu na saída do goleiro. Já no segundo tempo, o quarto gol do Mbappé na partida e o quinto gol do time parisiense veio também depois de uma bola lançada lá de trás, porém dessa vez com uma falha bizarra do goleiro que deixou a bola passar e sobrou para o Mbappé somente empurrar para o gol vazio. E por fim, o quinto e último gol do Mbappé na partida veio após um belo cruzamento do Carlos Soler lá da lateral direita e o francês novamente só teve o trabalho de empurrar para as redes sem goleiro. Placar final então, incríveis 7-0 para o PSG. E uma curiosidade interessante desse jogo é que um dos jogadores do time adversário é membro da torcida organizada do próprio PSG. Porém, além, é claro, de muitos gols, algumas das cenas que acabaram roubando a atenção do jogo foram vários abraços e risadas que foram possíveis ver entre Neymar e Mbappé. Além de que quando o brasileiro foi às redes com a assistência do francês, durante sua comemoração, o Mbappé pulou nele para comemorar, algo que não estávamos acostumados a ver desde que começou essa temporada 2022-2023. Ou seja, desde que o Mbappé renovou seu contrato e causou várias polêmicas tentando pegar a bola da mão do brasileiro para bater um pênalti e supostamente tendo exigido a transferência do Neymar para a diretoria do Paris, o que gerou um clima muito negativo no vestiário. Lembrando que ali pelo final de agosto, o próprio Neymar chegou até mesmo a curtir alguns posts nas redes sociais criticando a decisão do PSG de tornar o Mbappé o batedor oficial, o que leva a gente a saber que estava insatisfeito sim com a diretoria e também com o francês. Mas ainda sobre ontem, depois do jogo, o Galtier falou sobre essa relação de Mbappé e Neymar, dando a entender que ambos possam estar se entendendo depois de todas essas polêmicas. Dá uma olhada aí em algumas das palavras do treinador francês. Abre aspas. Julguei que eles precisavam jogar juntos. Conversei com o Neymar para garantir que ele estaria mais tranquilo no segundo tempo. Era importante que eles pudessem jogar juntos. Eles combinaram e se procuraram muito. Conseguiram algumas coisas interessantes, fecha aspas. Ou seja, como vimos em algumas cenas e nas palavras do treinador, aparentemente o Neymar e o Mbappé estão voltando a ter aquela boa relação que eles tinham até o início dessa temporada. E isso é uma ótima notícia para o PSG, pois quando ambos estavam bem, conseguiram levar o clube ao mais alto nível que o clube já atingiu na história, que foi aquela derrota para o Bayern de Munique na final da Champions League 2019-2020. Porém, falando ainda de Neymar e Bayern de Munique, o fato é que muitos jornais franceses estão apontando que o craque brasileiro possa ainda estar com problemas em seu tornozelo depois da lesão sofrida logo na primeira partida da Copa do Mundo. Sabemos que o Neymar estava jogando muito antes da Copa e chegou voando no quesito números, porém, logo na primeira partida ele levou uma forte entrada e acabou se lesionando, mas como era uma Copa do Mundo, é óbvio que o craque desejava retornar o mais rápido possível para ajudar a seleção. Dessa forma, eles pontuam que o craque brasileiro forçou a sua volta, recebendo infiltrações no local da lesão, e isso está impedindo ele de voltar ao ritmo adequado no Paris. E também devemos levar em consideração que já haviam afirmado anteriormente que o seu estado psicológico após aquela derrota para a Croácia não era nada bom, o que de fato é uma pena para o Neymar, pois como eu disse,
ele estava jogando muito nessa temporada e os seus números não mentem. Até aqui, foram 24 jogos com 16 gols e 14 assistências, totalizando assim 30 participações. Se liga aí nas palavras do jornal Le Parisien, que é um dos principais jornais da França, sobre isso. Abre aspas. Galtier não está surpreso com a situação atual. Os jogadores retornaram em estados físicos e formas emocionais diferentes. Neymar é o mais afetado em ambos os aspectos. Neymar regressou com uma lesão do tornozelo da qual não tinha se recuperado totalmente quando regressou das férias e que viu seu sonho sagrado desvanecer-se. Ou seja, a primeira metade da temporada do PSG, que aconteceu antes da Copa, foi espetacular, provavelmente um dos melhores times da Europa. Porém, nessa volta, o time ainda não convenceu e a goleada de ontem sabemos que pouco vale, pois o time era praticamente de várzea. E até agora, em janeiro de 2023, no campeonato local são 2 derrotas em 4 partidas até aqui. De maneira geral, então, o PSG pode comemorar o fato que talvez Mbappé e Neymar finalmente voltaram a se entender dentro dos gramados e deixaram de lado as polêmicas. Porém, ainda tem que se preocupar e muito com o fato de que faltam apenas cerca de 20 dias para o dificílimo confronto contra o Bayern de Munique e o time caiu drasticamente de produção. E de acordo com o jornal, como vocês viram ali, o Neymar é o atleta mais afetado, tanto física quanto psicologicamente. E lembrando, é claro que com um clube com tamanho investimento do PSG, se preocupa muito mais com o desempenho na Champions League do que com o campeonato local, onde eles já estão inclusive acostumados a vencer. Então, mesmo em caso de título do francês nessa temporada, caso venha outra derrota já nas oitavas de final da Liga dos Campeões, mudanças drásticas podem acontecer, tanto em relação ao técnico quanto em relação também a jogadores. Pois no ano passado, o clube, mesmo com um placar de 2-0 de vantagem, também nas oitavas, acabou tomando uma virada por 3-2 para o Real Madrid no agregado, naquela partida épica de Benzema. E agora então, eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. Você acha que o PSG, com o futebol atual que a equipe vem jogando e considerando que o confronto contra o Bayern está chegando, vai conseguir vencer a equipe alemã? Acha que o Neymar vai conseguir se recuperar de tudo isso que eu mencionei e performar bem nesse duelo? Deixe sua opinião sincera aí nos comentários do que você acha que vai acontecer, que eu vou fixar o comentário com mais likes para todo mundo ver.